E chegada a tarde, foi com os 12. E, comendo com eles, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em busca do tesouro sagrado. Religião, ciência, tradição, teologia, tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. A última ceia. Um dos maiores momentos nos evangelhos. Foi durante essa refeição, a última que fez com seus discípulos, que Cristo instituiu um novo sacramento ao partilhar o pão e o vinho. Esse evento inspirou alguns dos maiores artistas, Leonardo da Vinci, El Greco, Salvador Dalí, e para os entusiastas do mistério e do oculto, foi nela que um dos objetos mais místicos apareceu, o Santo Graal, a taça usada na última ceia. Existem algumas menções ao Santo Graal na literatura celta. Não havia história sobre tesouro quando ele chegou. Na verdade, sim, havia histórias de tesouros nesta área. E sempre houve. Se pudermos entender além das lendas, todas as estradas levam ao Santo Graal. Até onde eu sei, não existe um Santo Graal a ser encontrado. Isso é uma piada. Em 2003, Dan Brown escreveu o Código da Vinci, no qual propôs uma interpretação pouco conhecida, mas muito polêmica do Santo Graal. O livro trouxe a antiga busca pelo Santo Graal para o primeiro plano de novo. Na versão cristã, o Graal é a taça usada para alimentar os discípulos durante a última ceia e também para recolher o sangue de Cristo. Existem muitas ideias diferentes do que o Santo Graal realmente é. Em uma escola de pensamento, o Santo Graal é a taça que Jesus levantou na última ceia. Outra ideia é que ela é a pedra verde, a esmeralda de Satã, que ele perdeu ao lutar contra Jesus. A esmeralda que caiu na terra e se transformou em cálice é a esmeralda de Satã. E existe também a ideia simbólica de que o Santo Graal simboliza o conhecimento. A mais intrigante e misteriosa de todas as interpretações diz que é uma pessoa e não um objeto, e que a pessoa é Maria Madalena, que ela e Jesus eram casados e que isso foi ocultado do mesmo modo que a verdade sobre sua família. Depois da crucificação, o fiel José de Arimateia levou Maria Madalena, esposa de Cristo, para o sul da França, onde ela foi protegida e cuidada por pessoas boas e honradas. E seus filhos, um filho de Jesus e talvez também uma filha, casaram-se na família real dos Merovingios. Meroveu, o misterioso Meroveu, nascido 2 vezes, como é dito nos mitos antigos, tornou-se o grande fundador dessa famosa e misteriosa linhagem real francesa.
Ninguém sabe exatamente o que é o Santo Graal. Alguns dizem que é o cálice em que Cristo bebeu na última ceia, outros dizem que é o prato em que ele comeu, outros dizem que é a iluminação, a sensação de iluminação, e outros que se trata da vida oculta de Cristo. Nada foi provado, nada foi encontrado. Taça sagrada, conhecimento universal ou descendente de Jesus Cristo? Qual direção devo seguir em minha pesquisa? Meu primeiro impulso foi ir para o local da última ceia, Jerusalém. Jerusalém, Israel. A cidade antiga de Jerusalém é uma área murada dentro da moderna Jerusalém, com uma população de 750 mil habitantes. Aqui, as ruas estreitas não permitem a passagem de carros. Muros altos, construídos no século XVI pelo sultão Suleiman, o Magnífico, rodeiam a cidade antiga que abriga 4 povos: armênios, judeus, cristãos e muçulmanos. Entre a época em que Cristo viveu e os tempos modernos, a cidade foi destruída e reconstruída muitas vezes. Há muita especulação quanto ao lugar em que Jesus Cristo partilhou a última ceia com os discípulos. Os evangelhos são vagos e não dão detalhes. Mateus e João mal falaram da ceia. Quanto a Marcos e Lucas, só mencionam uma grande sala superior mobiliada e preparada em uma casa da cidade. Ainda segundo a tradição, o cenáculo, a sala em que a última ceia foi realizada, era uma grande sala com um teto de arcada no segundo piso do que foi a igreja do Sião Sagrado, destruída pelos persas em 614. Os prédios do cenáculo estão no final de uma passagem estreita e ensolarada, típica da cidade antiga de Jerusalém. A grande sala superior pode ser acessada por uma escadaria que chega até a rua. Com todas as sucessivas destruições e reconstruções, é impossível ter certeza se este lugar é a sala superior mobiliada descrita por Marcos e Lucas. Mas parece que os primeiros cristãos se esforçaram muito para perpetuar a memória de sua importância ao reconstruir sempre esse lugar. Uma longa tradição cristã nos lembra que foi aqui que Jesus partiu o pão e partilhou o vinho, e que foi aqui que segurou uma taça que se tornou foco de uma das buscas mais incríveis da história: o Santo Graal. Se o Santo Graal era uma taça, como distingui-lo das outras? Eles não tinham cálices no século I, mas usavam taças, versões muito simples. Taças como a... eu tenho exemplos aqui na minha coleção particular. Aqui, por exemplo, nós temos uma taça típica do primeiro século, em argila cozida para beber. Um judeu a teria usado para beber vinho. Isso se fosse em situações comuns, mas não em Pessah ou Páscoa judaica. Por quê? Porque a argila cozida não é kosher. Então, o único material kosher é a pedra. Por quê? Porque ela foi criada por Deus. Assim, os judeus muito conservadores só usam pedra. O Santo Graal. Quando foi que essa taça comum tornou-se objeto de uma busca tão extraordinária? Mais de 1000 anos se passaram antes de a última ceia ser mencionada na literatura. Para entender a essência do Santo Graal, temos que deixar as ruas ensolaradas de Jerusalém e ir para o interior da Inglaterra. Temos que deixar o rei dos judeus de lado por um momento e nos focar em outro rei, Sir Pendragon, Arthur Pendragon, mais conhecido como o lendário Rei Arthur. Inglaterra. O grande Rei Arthur é uma das lendas britânicas mais antigas e mais persistentes. Há controvérsia sobre ele ser uma figura histórica ou ser apenas um mito. Isso o coloca na mesma categoria que o famoso, generoso e caridoso Robin Hood, que viveu muitos anos depois. E o rei Arthur supostamente era o líder de um grupo de cavaleiros, Sir Galahad, Sir Gawain e todos os outros, Sir Percival, que corriam a resgatar jovens donzelas para salvá-las de dragões, ogros e outros monstros de todo tipo. Nós estamos lidando com um personagem que provavelmente tenha existido.
mas que acabou sendo alvo de uma lenda extraordinária. Ele foi feito Kim da Grã-Bretanha, ele expulsou todos os anglo-saxões da ilha, ele até conquistou toda a França, que era chamada de Gália naquela época, chegando até Roma. Tudo isso foi inventado muito depois. Mas talvez houvesse um Arthur verdadeiro. Talvez também, em algum momento, um nobre que era especialmente corajoso e lutou contra os anglo-saxões e também, como resultado, uma das lendas mais antigas da história foi criada ao redor dele. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Foi num dos relatos épicos de Os Cavaleiros da Távola Redonda, escrito por Chrétien de Troyes, na segunda metade do século XII, que o lendário rei Arthur apareceu em busca do Santo Graal. Segundo a história, quando Arthur era adolescente, ele conseguiu retirar uma espada de uma pedra e se transformou em rei da Grã-Bretanha. Depois de coroado, Arthur instruiu seus companheiros mais corajosos, os lendários Cavaleiros da Távola Redonda, a partir em busca do Santo Graal. Chrétien de Troyes escreveu a história do Graal. Ele disse que usou as histórias mais antigas. Isso deve ser verdade, porque existem relatos do Graal na literatura celta. Também é descrito como o caldeirão da abundância da mitologia celta, que foi descoberto depois de uma longa viagem e trazido para os mortais. Ele podia ser usado para imersão ou para renovar a vida ou curar feridas. E, como ele nunca se esvaziava, sempre fornecia comida. Mas Chrétien de Troyes foi um clérigo que viveu em uma época extremamente religiosa, quando o catolicismo era muito popular. Ele transformou o Graal em uma relíquia cristã. Arthur fez parte da busca pelo Santo Graal, mas depois da publicação do texto de Chrétien de Troyes, houve a percepção que os cavaleiros, especialmente Perceval e Gwen, também foram em busca do Santo Graal. Arthur assumiu um papel secundário, e foram os Cavaleiros da Távola Redonda, os cavaleiros de sua corte, que assumiram a busca pelo Santo Graal. Segundo a história, apenas Galahad, o mais puro dos cavaleiros, conseguiu chegar perto do Santo Graal. A aventura dos Cavaleiros da Távola Redonda terminou durante a Batalha de Canlan, um confronto sangrento no qual o rei Arthur foi gravemente ferido por seu filho ilegítimo, Mordred. Agonizando, o rei foi levado para a ilha de Avalon, onde morreu. Quanto ao Santo Graal, seu destino nunca foi conhecido, pois Chrétien de Troyes morreu antes de a história ser concluída, deixando o Graal perdido em uma névoa histórica e geográfica. Glastonbury, uma cidadezinha em Somerset, Inglaterra, foi uma parada obrigatória no caminho do rei Arthur. Dizem que ali ficava a ilha lendária de Avalon. Ainda mais, segundo a tradição celta, é em Glastonbury que o Santo Graal está escondido. A história diz que um dia depois da crucificação, José de Arimateia, que usou o Graal para recolher o sangue de Jesus, zarpou de Jerusalém, levando a preciosa relíquia. Ele a portou em Glastonbury, onde construiu uma pequena capela e enterrou o Santo Graal em algum ponto do lugar. Segundo a lenda celta, a mais famosa abadia da Grã-Bretanha foi construída sobre as ruínas da capela de José de Arimateia. Houve uma descoberta vários séculos atrás, na abadia de Glastonbury. E a inscrição ali, dentro de um caixão de carvalho, que estava a 4,5 metros de profundidade, o dobro da profundidade de um túmulo comum. Ela dizia: aqui repousam o rei Arthur e sua segunda esposa, Guinevere. Depois disso, os corpos foram removidos e enterrados em 1278 dentro da abadia. Hoje, 2 placas comemorativas são um lembrete dessa descoberta. Quanto ao Santo Graal, a curta distância das ruínas da abadia existe um poço chamado de Poço do Cálice. Segundo a lenda, foi aqui que José de Arimateia jogou o Graal, porém não existem indicações de ele ter sido encontrado. Se o Graal que estou procurando não está mais no fundo desse poço, e se está escondido, então preciso procurar em outro lugar. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado.
Para muitos, a busca pelo Santo Graal é uma aventura embriagante. Nem Indiana Jones resistiu à tentação em sua cruzada final. Se o Santo Graal existir, como ele será? Qual é o tesouro que os buscadores procuram? E onde eles devem procurar? Graal é a palavra que designa uma taça para beber em espanhol antigo. Então, sabemos pela própria palavra que a lenda do Santo Graal deve vir de uma região em que uma taça chama-se Graal, ou seja, da Espanha, na Península Ibérica. Na Catedral de Valência, na Espanha, os visitantes podem ver uma relíquia admirável. É uma pequena taça de pedra que, com o tempo, foi colocada em um magnífico pedestal de ouro decorado com pedras preciosas. E mais ou menos meio século antes de o primeiro mito de Percival ter sido escrito, existia um documento que descrevia um cálice de pedra que foi a taça usada por Nosso Senhor Jesus Cristo em um monastério do norte da Espanha, San Juan de la Peña, no sopé de uma montanha chamada Mont Salvatores, ou, no dialeto local, Mont Salvage. Porém, Mont Salvage é o nome do grande castelo em Percival. Sem dúvida nenhuma, se seguirmos as descrições de imagens, os detalhes topográficos e as descrições de como o grande castelo realmente era na narração, eles são idênticos ao monastério de San Juan de la Peña. Em 1339, o Graal foi levado de San Juan de la Peña, primeiro a Saragoça e depois a Barcelona e em seguida a Valência. E ele ainda hoje é venerado na Capela do Graal, na Capela do Santo Cálice, na Catedral de Valência, onde ele pode ser visto a qualquer momento em que for a Valência. Esse é o Santo Graal autêntico e eu posso provar, porque na primeira história sobre o Santo Graal, no Parzival de Wolfram von Eschenbach, ele menciona uma inscrição misteriosa sobre o Santo Graal e dá o nome do Graal como Lapsit Exilis. E, de fato, em escrita cúfica, aos pés do Santo Graal original, na Capela do Santo Cálice, em Valência, há uma inscrição cúfica, Al Lapsit Exilis, exatamente como a inscrição citada por Wolfram von Eschenbach. Embora a taça de Valência pareça datar da época de Jesus Cristo e se assemelhe à descrita na lenda de Arthur, será que poderia ser o verdadeiro Graal? Os primeiros relatos da Taça de Valência datam da Idade Média, uma época em que cerca de 20 igrejas afirmam possuir o Santo Graal. A Taça de Valência será realmente o Graal ou apenas um Graal? A verdadeira história do Santo Graal parece ser muito mais sombria, mas sempre associada a um grupo de cavaleiros nobres, os Templários, uma ordem que era de natureza militar e religiosa, criada em 1129 para proteger os peregrinos a caminho de Jerusalém. Sua sede foi construída sobre as ruínas do Templo de Salomão e os Templários encontraram muitos tesouros, inclusive o Santo Graal. Depois de levar os tesouros para a Europa, os Templários, que se ligavam diretamente ao Papa, foram contra a lógica aparente e entregaram o Santo Graal para os cátaros, uma seita que era contrária à Igreja Católica Romana. Os cátaros eram uma outra seita religiosa na França, principalmente no sul da França e norte da Itália. Eles acreditavam em dois deuses. Acreditavam em um deus material, que não era nada bom, e acreditavam em um deus espiritual, que era essencialmente o deus do amor. Eles acreditavam que tudo era material, inclusive nós, nossos corpos, tudo que foi feito pelo homem ou pela natureza era essencialmente mal, maligno. E que tudo que pertencia ao mundo espiritual era bom. Quando eu penso nisso, imediatamente comparo com os hippies. Eles eram pacíficos, praticavam o amor livre, não se casavam, não acreditavam em trabalho. Parece ideal. Eles decidiram que iam viver uma vida pura. Houve divergência de opiniões na religião dos cátaros, uma religião em que os seguidores aprendiam aspectos religiosos, mas de um modo muito diferente do modo da Igreja Católica. Os cátaros eram mais severos e também mais objetivos.
Essa visão da cristandade logo foi considerada inaceitável por Roma. Consequentemente, os cátaros ou albigenses foram declarados heréticos. Em 1209, Simão de Montfort, um cavaleiro designado para Carcassonne, recebeu ordens de liderar uma campanha contra os albigenses. No final do século XII, Inocêncio III pediu aos nobres que agissem contra esses heréticos que eram considerados perigosos, que eram piores do que tudo. Então, ele convocou uma cruzada contra essas pessoas que eram piores do que pagãos, até piores do que muçulmanos. Foi assim que ele conseguiu que os nobres interviessem com seus exércitos em uma cruzada contra os cátaros. Felipe Augusto, o rei da França na época, não achou que tivesse direito ou competência para intervir, mas os barões do norte da França foram autorizados a participar nessa cruzada em 1209. A cruzada continuou em ondas e só terminou em 1229 com o Tratado de Paris-Maux. Assim, o Santo Graal, que havia sido entregue aos cátaros por motivos pouco claros, estava em meio a outra cruzada, desta vez no sul da França. Os cátaros movimentavam-se o tempo todo, fugindo de seus adversários e esconderam a relíquia em diversos castelos. Não eram castelos cátaros, eram castelos languedocianos, nos quais os cátaros se refugiaram. Alguns pertenciam a cátaros, senhores que tinham se convertido ao catarismo, enquanto outros pertenciam a famílias basicamente ortodoxas, digamos assim, nos quais apenas alguns membros da família eram cátaros. Perseguidos pelos cruzados, que eram comandados pelo Papa, os cátaros ocultaram seus tesouros religiosos, entre eles o Santo Graal, em muitos castelos das montanhas, como Puy-Vert, Pays-Perthus e Montségur. Seguia-se a trilha dos cátaros em busca dos traços históricos do Santo Graal. Em busca do tesouro sagrado. O primeiro ataque dos cruzados católicos contra os cátaros aconteceu no castelo Puy-Vert. Situado sobre um cume rochoso em uma colina acima da cidade de mesmo nome, o castelo Puy-Vert destaca-se na paisagem, no centro do que já foi território dos cátaros. No outono de 1210, o exército de Simão de Montfort tomou o castelo Puy-Vert. Eles inventariaram tudo no local. Talvez o Santo Graal estivesse estado ali, mas não estava mais. Depois que Puy-Vert foi tomado, os cátaros fugiram em busca de um novo local seguro. Outro oásis dos cátaros foi a fortaleza Pays-Perthus, que se ergue em uma crista rochosa a 800 metros de altura. Em 1240, o castelo de Pays-Perthus sucumbiu às forças francesas. Quando os homens do rei tomaram a fortaleza, não encontraram o Santo Graal em parte alguma. Sem dúvida, ele fora levado a um local mais seguro. Um pequeno grupo de cátaros escapou à perseguição depois da queda de Puy-Vert e da invasão de Pays-Perthus, refugiando-se em Montségur. As pessoas que se abrigaram em Montségur aguentaram o cerco por 9 meses. Bom, é incrível uma batalha durar 9 meses como essa. Eles resistiram o melhor que puderam. E esse cerco marcou a resistência dos cátaros aos invasores. A fortaleza de Montségur, que fica em um pico rochoso a 1.200 metros de altura, é quase inacessível. Ela é tão difícil de atingir que foram necessárias 3 tentativas para desalojar seus habitantes. Mas no Natal de 1243, alguns cruzados conseguiram subir a montanha até a fortaleza, onde tomaram a torre de vigia. Então a batalha começou. Os cátaros resistiram ainda por 3 meses, mas em 1º de março de 1244, Pierre Roger de Mirepoix, senhor de Montségur, foi finalmente forçado a negociar a rendição. Mais de 200 cátaros que se recusaram a renunciar à sua fé foram queimados em fogueiras. Nós podemos dizer com certeza que sabemos que os cátaros imaginavam bem que seriam presos.
Daquele momento em diante, eles puseram seus tesouros a salvo. 4 de seus guias de montanha mais corajosos transportaram consigo, e eu cito, os tesouros de sua fé. E existem alguns especialistas na história dos cátaros que sugerem que o que eles transportaram era o Graal. Alguns cátaros conseguiram fugir, escapando dos olhos atentos dos inimigos, e se esconderam numa caverna que ainda é visível das ruínas do castelo Monseguir. Daí em diante, as pistas do Santo Graal desapareceram mais uma vez por 600 anos. Em um dia claro das ruínas de Monseguir, pode-se ver as colinas rochosas com um castelo próximo. Alguns dizem que é ali que o segredo do Santo Graal é mantido. A aldeia se chama René-le-Château. Como posso resistir? A pequena aldeia medieval de René-le-Château fica no alto de um pico rochoso 5 quilômetros a sudeste da aldeia de Guisa. Ela é uma aldeia típica do Languedoc. A principal característica da aldeia é o castelo um pouco arruinado que já foi a fortaleza do senhor local, um membro da família Hautpoul. Foi o castelo, que data do século XIII, que deu o nome à aldeia medieval de René-le-Château. Na entrada da aldeia, um aviso da prefeitura diz aos visitantes que não são permitidas escavações no terreno da aldeia. Por mais de 50 anos, esta aldeia tem atraído caçadores de tesouros de todo o mundo por causa de um simples pároco, Bérenger Saunier. A história de René-le-Château começa no final do século XIX, quando um pároco, Bérenger Saunier, foi enviado a uma aldeia pobre com uma igreja caindo aos pedaços e começou a restaurá-la. Ele encontrou algo enquanto trabalhava e ninguém sabe de fato o que foi. A lenda diz que ele achou algum tipo de tesouro. Ele não era um caçador de tesouros, não houve nenhum tipo de tesouro, nada disso. Sim, havia histórias de tesouros nesta área, e sempre houve. Mas esse tipo de lenda está ligado a este tipo de lugar. Henry Lincoln, um dos 3 coautores de The Holy Blood and the Holy Grail, ficou tão envolvido com a história que deixou a Inglaterra e se mudou para uma cidade a poucos quilômetros de René-le-Château. Ele e eu visitamos o local juntos. Pediram que ele encontrasse algo na igreja, ao que parece. O pedido provavelmente veio da família dos Habsburgos e eles financiaram o trabalho que ele fez quando decidiu restaurar a igreja. O dinheiro foi fornecido pela Condessa de Chambord, esposa de um candidato ao trono da França. E havia alguns documentos valiosos para a família dos Habsburgos que haviam sido perdidos na época da Revolução Francesa. Não realmente perdidos, mas escondidos naquela época. Eles sabiam que estavam ocultos na igreja, em algum lugar. Então, o álibi perfeito, por assim dizer, para que alguém cavasse na igreja, seria o padre restaurar a igreja. Foi assim que começou a história do tesouro. Com a ajuda de alguns membros de sua paróquia, Saunier começou a reformar a igreja. Em julho de 1887, ao mover a pedra do altar, os pedreiros acharam 2 colunas visigodas. A história, o boato de um tesouro começou imediatamente quando ele fez uma descoberta. Embaixo do altar havia um embrulho, uma coleção do que ele descreveu como medalhas de nobres sem valor. A descoberta foi relatada imediatamente pelos 2 operários que tinham ajudado a levantar a pedra sob a qual as medalhas foram achadas. Esta descoberta atraiu curiosos para a abadia de Saunier. Ele consertou as ruas da aldeia, que estavam muito gastas, e até surpreendeu as pessoas ao mudar as inscrições nos túmulos no cemitério atrás da igreja. O que esse pároco pobre poderia ter alterado? O que ele encontrou? E o que procurava? Nos meses e anos que se seguiram, por exemplo, ele começou a escavar no cemitério.
até mesmo de noite. Os habitantes não perceberam isso por um tempo, mas quando descobriram que ele e Marie, sua governanta, tinham cavado no cemitério e mexido em um bom número de túmulos, eles ficaram muito furiosos e até deram queixa à polícia. Em todas as suas buscas, o padre Saunière era sempre acompanhado por sua fiel governanta, Marie de Narnaud. Ela saberia o segredo? Em primeiro lugar, ela certamente estava envolvida, porque era a governante do pároco, mas, com certeza, havia também um certo vínculo de amizade entre os dois. De uma hora para outra, o padre começou a fazer compras extravagantes. Então, as pessoas viram um pároco pobre, começaram a restaurar a igreja e não tinham ideia de onde vinha o dinheiro. Então, quando viram o pároco restaurando a igreja, os habitantes ficaram felizes e, com isso, não perguntaram de onde vinha esse dinheiro. Mas quando esse padre pobre começou, então, a comprar muitas terras, construir casas e uma torre, criar um jardim, importar rum até da Jamaica, obviamente, eles começaram a indagar o que estava havendo. Não havia como ele reunir essa riqueza simplesmente cobrando pelas missas. Mesmo tendo aumentado o preço em 10%, ele não teria juntado tanto dinheiro. O pároco simples estava levando uma vida principesca. A fortuna súbita do padre Saunière e o silêncio inexplicável das autoridades religiosas criaram boatos. Em busca do tesouro sagrado. René Le Chateau. Diante do silêncio da igreja, muitos disseram que o padre Saunière não achara um tesouro, mas um segredo. Ou talvez um objeto precioso que usou para receber dinheiro das autoridades religiosas. Poderia ter sido o Santo Graal que havia desaparecido na região 600 anos antes? Dizem que ele encontrou 2 pergaminhos, um grande e outro pequeno. Tanto o pergaminho grande quanto o pequeno eram fraudes muito bem feitas. Mas eu diria que eram fraudes, provavelmente feitas pelo Marquês Philippe de Cherizet, que sabia muitas coisas, e quando as pessoas dizem que os pergaminhos eram falsos, bom, talvez fossem falsos, mas foram feitos com elementos históricos. Isso é o que os torna valiosos. Assim mesmo, se começamos com alguns itens falsos, eles ainda nos levam a um caminho histórico tangível e arqueológico. E foi esse caminho que Bérenger Saunière encontrou. Depois de receber uma doação da Condessa de Chambord, que lhe deu o primeiro apoio financeiro, ele começou a trabalhar na igreja. Supõe-se que quando começou o trabalho de reforma, ele descobriu algo e o que quer que fosse, isso o deixou imensamente rico, pois sua fortuna equivalia a 1 bilhão de francos, que era uma soma enorme na época. Parece que os Habsburgos lhe davam esse dinheiro. Existem algumas provas porque ele tinha envelopes pré-endereçados, alguns deles com o endereço de um banco em Budapeste, que é onde os Habsburgos tinham seu capital. Então, eles colocavam o dinheiro em sua conta bancária. E ele se ausentava em viagens misteriosas nas quais saía da aldeia por períodos de cerca de uma semana. Parece que ele ia a Budapeste para pegar dinheiro em espécie, para se sustentar. Porém, ele teve problemas de dinheiro com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Ele não podia mais ir a Budapeste. E assim, o dinheiro tornou-se um problema. E então, antes da guerra terminar, ele morreu. O padre Saunière morreu em 22 de janeiro de 1917. Ele legou todas as suas posses a Marie de Narnaud, sua fiel e devotada governanta. Foi aqui que Saunière passou os últimos anos de sua vida. Mas era um homem agitado e muito inquieto. Ele se suicidou aqui. E ele caiu perto da porta. E depois, ele se arrastou para lá, e então Marie o encontrou ali. Ele agonizou durante alguns dias entre a vida e a morte e depois morreu. Foi aqui que ele passou os últimos anos de vida, em seu escritório, sua biblioteca.
Acredita-se que nos anos que passou em René-le-Château, o padre Saunière deixou propositadamente várias pistas que levam ao tesouro de René-le-Château, talvez até mesmo ao Santo Graal. Por que ele nos deixou essas indicações vagas? Por que ele simplesmente não falou claramente? O que ele sabia e nós não sabemos? Temos de fazer uma pergunta. O que ele disse quando fez sua última confissão? O padre que a ouviu recusou-se a lhe dar absolvição. Isso é algo horrível de se fazer com um padre. Deixar que ele sentisse que morreria sem o perdão da igreja. Ele recebeu a extrema-unção nos funerais, mas vários dias depois. Então, ele era um homem perturbado e infeliz no final de sua vida. Por que a igreja trataria um de seus membros, um sacerdote, desse modo, enquanto ele agonizava? O que ele fez ou o que encontrou que lhe trouxe tanta desgraça no fim da vida? E, acima de tudo, o que aconteceu com sua fortuna inexplicável? Marie não tinha acesso à fonte do dinheiro, pois não podia movimentar a conta bancária dele. Depois da morte de Bérenger Saunière, Marie Bernardot ficou pobre. Por quê? Porque ela herdou as propriedades, mas não herdou o dinheiro. E, embora ela alimentasse a lenda de que o padre Saunière havia encontrado um tesouro, ela dizia: os habitantes de René-le-Château estão andando em ouro e não sabem disso. O que o padre Saunière deixou poderia alimentar René-le-Château por gerações e ainda haveria sobras. Ela não podia pagar os impostos das propriedades. Ela não teve alternativa a não ser ir vendendo aos poucos cada um dos móveis simplesmente para sobreviver. Se Marie de Narnaud viveu na pobreza, isso significa que o famoso tesouro do padre Saunière está em René-le-Château? Isso é o que acreditam os caçadores de tesouros. Os primeiros chegaram na década de 50 procurando um baú de moedas de ouro. Eles não sabiam bem o que estavam procurando e escavaram ao acaso. Quando não acharam nada, começaram a indagar o que poderia ser esse tesouro. Surgiram muitas teorias, algumas com base na história. A primeira relacionava o tesouro a Blanche de Castella. Depois, pensou-se que fosse um tesouro dos Templários ou dos Cátaros. Alguns até mergulharam na história do Império Romano ou dos Visigodos, em busca de um tesouro perdido que pudesse estar em René-le-Château. Mas uma vez os caçadores de tesouros não encontraram nada. As teorias desapareceram e o esoterismo entrou em cena com Gerard de Sade nos anos 70. Começaram a surgir teorias não relacionadas a um tesouro enterrado, teorias cheias de misticismo. Houve histórias de documentos sigilosos, segredos da igreja e um túmulo, talvez de Maria Madalena. Houve até a especulação sobre o Santo Graal. Todas as pistas supostamente deixadas por Bérenger Saunière, códigos secretos cifrados na construção e decoração da igreja, impulsionaram novas pesquisas. Muitos acham que só é preciso decodificá-las. A ideia de que o padre Bérenger Saunière possa ter deixado pistas na igreja ou no terreno foi difundida por Gerard de Sade, que baseou sua afirmação na decoração da igreja, que é muito elaborada. A decoração da igreja encheu a cabeça dele com interpretações simbólicas, como um mapa do tesouro que se vê em um filme de piratas. Outros documentos foram escritos explorando as ideias de Gerard de Sade em várias direções, com um foco particular no terreno e nos jardins. Mesmo hoje, essa possibilidade atrai os caçadores de tesouros, sem realmente oferecer uma solução concreta. É verdade que há coisas extremamente estranhas na igreja. Existem estações da Via Crucis representadas por pinturas muito estranhas. Os quadros e estátuas são importantes. Por exemplo, se você pegar as estátuas dos santos, elas são 5. Se pegar a primeira letra de cada santo, bom, temos Saint-Germain, Saint-Roch e até Maria Madalena. E as iniciais estão escritas no pedestal de tal modo que acabam formando a palavra Graal. Se você parar e examinar cada uma delas, encontrará pistas que talvez não indiquem o destino final, mas que mostram que Saunière sabia de algo extraordinário. Em busca do tesouro sagrado. Gerard de Sade escreveu O Ouro de René, a vida insólita de Bérenger Saunière, pároco de René-le-Château.
que transformou a aldeia em um mistério nacional e atraiu buscadores de tesouros. 13 anos depois, 3 autores ingleses escreveram O Sangue Santo e o Santo Graal. Este livro dizia que o segredo do padre Saunier estava ligado ao Santo Graal. Os autores afirmam que as palavras Santo Graal significam sangue real e indicavam uma linhagem que descendia de Jesus e Maria Madalena. Em 2003, o escritor americano Dan Brown escreveu o Código da Vinci, que ficou no alto da lista de best-sellers. Na história, o americano Robert Landon, professor de simbologia religiosa, descobre que o curador do Museu do Louvre, em Paris, Jacques Saunier, é o chefe de uma organização misteriosa, o Priorado de Sião, uma poderosa irmandade cuja missão é proteger um segredo que poderia enfraquecer a religião cristã. O segredo é que Jesus de Nazaré teve um filho com Maria Madalena e essa criança começou a linhagem de Jesus, o Santo Graal. O Priorado de Sião foi uma irmandade criada em 1099, segundo alguns documentos misteriosos descobertos nos anos 1960 na Biblioteca Nacional de Paris. Esses documentos incluíam folhas datilografadas com referências históricas, manuscritos em código que se alegava serem cópias dos descobertos pelo padre Saunier em René-le-Château, junto com uma lista dos grandes mestres do Priorado de Sião desde sua fundação e que incluía nomes famosos como Nicolas Flamel, Nostradamus e Leonardo da Vinci. O último nome da lista era Pierre Plantard. Pierre Plantard queria que as pessoas falassem sobre Pierre Plantard e viu a oportunidade de ganhar dinheiro com René-le-Château e ficar assim muito famoso. E foi isso, e exatamente aí que ele surgiu com a teoria do segredo, do qual ninguém havia falado antes. Era a revelação de que Jesus se casara com Maria Madalena, de que eles tiveram filhos, de que seus descendentes reinaram sobre a França e de que Pierre Plantard era seu último descendente. Assim, Pierre Plantard sempre se apresentava como alguém que tinha o sangue de Jesus e sangue real correndo em suas veias. Para dar mais veracidade à sua ideia e apoiar seu direito ao trono da França, ele criou uma associação que chamou de Priorado de Sião. O objetivo da associação era incentivar a ajuda mútua entre os membros, e isso não era nenhum segredo. Existem muitas especulações sobre o Priorado de Sião e também sobre Leonardo da Vinci, Maria Madalena, Jesus Cristo e tantos mais, mas queremos que os livros aguçem nossa imaginação e o Código da Vinci certamente conseguiu. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. O Código da Vinci criou milhares de leitores interessados na teoria de uma linhagem descendente de Jesus. Isso resultou na produção de vários livros pseudo-históricos sobre o relacionamento entre Jesus Cristo e Maria Madalena. Houve um movimento para tornar Jesus mais humano. Jesus sempre foi considerado por uma religião, o cristianismo, como um Deus, um filho de Deus. Mas tinha também um lado humano nele, e esse foi um movimento para torná-lo mais humano. A teoria da linhagem de Jesus tem esse papel. Essa foi uma reflexão do pensamento moderno. Sob essa nova luz, o relacionamento entre Jesus Cristo e Maria Madalena só podia ter sido de natureza sexual. Um abraço só podia ter sido um abraço sexual, e o Evangelho de Filipe fala claramente de um abraço iniciático, no qual o conhecimento iniciático foi passado. E isso traz a ideia de uma sociedade secreta que protegia um segredo guardado zelosamente. Isso resume bem o que estamos vendo agora. É um modo novo de olhar para Maria Madalena em relação às necessidades da sociedade atual. É a emancipação de Maria Madalena em comparação à imagem dos anos 1960. Se o Santo Graal tivesse mesmo passado de um século para o outro, não o buscaríamos nas páginas do livro de Dan Brown. E se o Santo Graal é mesmo a representação simbólica do conhecimento universal, parece claro que esse conhecimento não será revelado em breve. Posso fazer uma piada. Para resumir essa história, posso dizer que a história é verdadeira. Só os fatos é que foram mudados.